Nicolas Ferreira, presidente do Brasil. É isso mesmo. Olha só o que aconteceu. O pastor Silas Malafaia, ele foi convidado ali para dar uma entrevista em um podcast. E aí entraram ali nos assuntos ali, ou seja, tanto da esquerda ali, ou seja, sentaram a lenha ali para cima da esquerda, ou seja, do Lula. Fizeram também algumas críticas ali ao Flávio Bolsonaro. Eu sei, talvez você já pense assim, então não vou assistir o vídeo. Eu peço que você assista aqui este vídeo. Porque, inclusive, a opinião deles é a própria minha opinião. E você sabe, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou um apoiador do Flávio Bolsonaro. E nessas eleições a gente vai tirar essa esquerda aí do poder. Mas eu quero que você assista este vídeo aqui só para você entender o ponto de vista. Inclusive aqui que o próprio apresentador e tanto também o pastor Silas Malafaia, ou seja, eles não divergem, têm o mesmo pensamento, inclusive é a mesma opinião. E aí também entraram nesses assuntos aí sobre o Nicolas Ferreira, sim, ser o presidente do Brasil. Eu não quero comentar, ou seja, aqui no início, eu quero deixar para você assistir aqui este vídeo, então vamos assistir e já já a gente volta para comentar sobre esses assuntos. Antes, eu só peço que você deixe o seu like neste vídeo, que você clique aqui em hypar. Você que ainda não me conhece, meu nome é Cleiton Costa. Você que não é inscrita, se inscreva aqui nesse canal e bora lá assistir. Eu falei sobre isso aqui, pastor. Davi, ele foi lutar com Golias, lembra? Golias com escudo, lança, espada. Aí colocaram uma armadura no Davi, lembra da armadura? Vai lá lutar igual Golias, bota a armadura, dá a espada. Só que Davi, isso aqui não tá legal. Não é pra mim. Não é da maneira com que o mundo guerreia que eu vou guerrear. Aí ele vai se aproximando de Golias, Golias tira sarro dele. Aí ele fala, olha, tu vem contra mim com escudo, lança, espada, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Tem o jeito certo de se vencer essa batalha. Não é o jeito do mundo, não é copiando o mundo, tem o jeito certo de se... O fim não pode ser justificado, não é pelos meios, não dá. Temos que ser coerentes até o fim, senão não tem vitória. Você, no fundo, abraçou o diabo com uma outra roupagem. Eu carrego essa visão. Como é que o senhor entende isso? O que você está falando, eu entendo perfeitamente. Eu ouvi, cara, um negócio, não vou dar o nome por uma questão até de ética, um dono de um desses grupos poderosos de comunicação falou assim para mim, um grupo desse aí poderoso de comunicação. Ele disse assim para mim, pastor, pode falar o que quiser de Bolsonaro, fala bobagem, fala o que não deve, nós reviramos a vida desse cara de cabeça para baixo. Não tem nada de corrupção. Você vê que chamam ele de tudo. É tão interessante. Chamam Bolsonaro de tudo, mas não chamam de corrupto. E ele falava isso, lembra? Me chama de qualquer coisa, quero ver me chamar de corrupto. Nem a esquerda que combate Bolsonaro tem a coragem de chamar ele de corrupto. Porque eles sabem que esse cara foi um cara limpo como presidente desse país. E perdeu uma eleição por falta de uma estratégia política. E eu disse para ele, dá para me escrever um livro. Eu falei para ele, Bolsonaro, por que você acha que Lula escolheu Alckmin? Eu fiz essa pergunta para ele. Aí ele falou assim, ele escolheu Alckmin porque Alckmin é um político. Eu disse, não, deixa eu te explicar. O Lula é estrategista. Ele sabe que você tem uma força louca em São Paulo. E ele tem que diminuir a distância. Ele sabe que vai perder para você em São Paulo. Mas ele não pode perder de muito, porque senão supera a margem e a distância que ele tem no Nordeste. Então ele escolheu Alckmin, porque foi governador 2 vezes de São Paulo e ele é simpático ao eleitorado paulista. Sim. Então você tem que usar a mesma tática dele. Escolha alguém do Nordeste para ser seu vice-general. Braga Neto é um cara direito, um cara top, mas não acrescenta nada para você. Eu conversei 1 hora com Bolsonaro sozinho no Palácio. Junho do mês da eleição em 2022. E estava marcada a convenção para julho. Eu nunca vou me esquecer. Domingo, no Maracanãzinho. Sábado à tarde ele me ligou e disse assim, Malafaia, não tem jeito não, já está tudo acertado. Eu falei, a eleição é sua. Ele perdeu por 1,9. Se ele tivesse um cara do Nordeste, ele tinha ganho essa eleição. Com certeza. Então, estratégia política. E eu espero que o Flávio
tem a estratégia. Eu estou ouvindo umas conversas aí, agora, inclusive hoje, lendo o jornal, falei, se o Flávio quiser competir nessa eleição, escolha uma mulher do Nordeste. Política é do Nordeste, se quiser. Porque o povo nordestino, e eu entendo isso, eu sei o que é, sabe, o inconsciente coletivo de ser menosprezado. Então, uma maneira deles se vingarem do pessoal do Sul e do Sudeste, vocês não querem? É esse aqui, que representa a nossa região. Então, temos que ser estratégicos. Falei isso. Falei para Flávio, escolha uma mulher do Nordeste, porque não adianta. Você pode ser honesto, você tem que ser estratégico. Política não faz só com paixãozinha, do que eu gosto. Estratégia. E Lula nisso dá banho. Porque você não reconhecer o poder ou o valor do inimigo é ser idiota. Eu não sou. É claro. Concorda? Eu não verdade. sou. O cara é estratégico ao extremo. Claro que você falou muito bem. Tem o DNA da mentira. Sim. E a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira. É isso. Então eles são mentirosos, manipulam. Lula não é pai de pobres, Lula é pai de ricos. Quem mais ganha quando Lula governa são os banqueiros. Lula dá com uma mão ao povo em programas sociais e tira com outra, em taxas de juro, em aumentos de produto, mais de 30 impostos criados, coitado do povo. É ludibriado. Exatamente. É mentiroso, Exatamente. mas é estrategista. Ele é duplamente diabólico, pastor Silas. Eu tenho falado isso. É um diabo que tem que sair. É um diabo que tem que sair. Tem um excelente nome no Nordeste, hein? Priscila Costa. Eu sei quem é. Excelente nome. Essa garota é do pau. Essa é boa. É boa. Eu enxergo só 2 nomes pro Flávio. E firme assim. Pode vir um terceiro nome aí, de repente. Seria a própria Michele. Uma chapa pura que seja. Não vai. Mas a gente sabe que não vai, porque sabe que não vai, porque não vai. Nós sabemos, calma, que nós sabemos. Não vai. Mas era um nome, porque Michele é Jair, pô. Jair é Michele. Mas não vai. Mas tá bom. Priscila Costa é um bom nome. Só que aí, o senhor me fala uma coisa de estratégia política. Vem cá. Eu tô com uma pulga atrás da orelha pra entender hoje, quem é que tá mandando no PL. Porque nada me tira da cabeça que o Valdecão, que ele ali é tipo assim, eu sempre falo isso, tem aquele velho ditado, pastor Silas, quem dorme com cobra amanhece picado. Ele é aquele cara que não tem nada a perder. Na verdade, foi todo mundo pro PL, a empresa dele, PL, tá valendo 1 bi. Tá bom demais, tá bom. É o cacique, tá bom. E ele vai esperando. Vai colocando os nomes dele. Aí ele vai vendo, tá dividindo aqui, mas deixa eu usar quem eu quero usar. Ele é sagaz, cacique. Aí o Flávio dá aquela fragilizada por causa do filme. Ele não é senil, ainda não. Pode estar um pouco, mas não é. Quando ele vira e fala que ele foi na casa do Vorcaro pra pedir mais, aí ele tá botando a mãozinha, as manguinhas de fora pra dizer, Flávio, se liga, aqui eu mando. E aí eu ia te perguntar isso. Olha, eu sinceramente... Ciro Gomes, eu vou lhe perguntar, Ciro Gomes, a direita vai fazer o Ciro Gomes próximo presidente da República. Quer apostar comigo? Não tem como, ele não vai ser candidato a presidente. Próximo, não agora. Não tem como. Vou lhe cantar uma bola agora. Pelo menos para assustar. A gente tem que refletir sobre isso. O PL vai apoiar o Ciro Gomes no Nordeste. Desde o primeiro turno. Isso é uma aberração. Porque você tem um nome como Eduardo Girão vindo a governo. Sim. No primeiro turno, você tinha que apoiar o Girão. Gênero, número e grau. Perfeito. Inegociável. Coerência. Temos um homem de direita, íntegro, honesto. Eu vou apoiar o Girão. Mas ele não tem chance, não vai pro segundo turno. Dane-se. Faça o correto. Aí amarra um acordo com o Ciro depois. Não tem problema. Mas a coerência é necessária. Agora o PL preteriu alguns nomes lá no Nordeste e vai apoiar o Ciro Gomes desde o primeiro turno.
E o Ciro Gomes já está falando, meus bolsonaristas. Um cara que xinga Flávio e Jair Bolsonaro e família dos piores nomes possíveis. Tá cheio de vídeo na internet. Se o Ciro Gomes ganhar no Ceará e fizer um bom governo, porque tá fácil, lá tá destruído, ele vier com mão forte, nas próximas eleições, a esquerda órfã do Lula, ele que já tem 10, 12% do eleitorado nacional, se fizer um bom governo e ele bater firme em pautas morais conservadoras, Pastor Silas, pega aqui, ó, o fio é esse aqui. Ele vai ser o arquétipo... Mas vai vir o Tarcísio. Pastor Silas. Vem o Tarcísio. Não vai ser brinquedo. Pastor Silas. Não vai ser brinquedo. Eu sei do seguinte, eu apoio o Girão, a Michele apoia o Girão, então eu tô contigo. Estão entrando numa Não é uma aberração? Furada. Não é uma aberração? Aberração, isso é o cúmulo do absurdo. E vão pedir pra gente aplaudir o Ciro lá, hein? Entendeu? Irmão, eu digo o seguinte, nessas concessões, é isso. É que se abrem as lacunas para esses lobos crescerem. Essa é a questão. As brechas. Vamos perder? Vamos perder. Acabou o papo. Vamos embora, vamos perder, mas não vamos abrir mão. E olha, vou te dizer, um dos senadores mais brilhantes, um cara correto, um cara honesto, chama-se Girão. O Girão esteve aqui comigo em um programa maravilhoso. Ele veio com o pai dele. O pai dele, o seu Clodomiro. Gente boa, boníssima. O seu Clodomiro é um anjo, cara. Sabe, você vê uma pessoa de família. Pô, foi um programaço com o Eduardo Girão. Uma honra recebê-lo aqui. Eu falei pra ele, pô, Girão, você vai ter meu apoio. Não importa. A gente não é gado, pô. Não é porque alguém falou lá pra seguir que a gente vai fazer, não. Temos que ter coerência. E aí eu alertei. Eu tenho alertado que nessa incoerência, o nome do Ciro, que já era alguém escanteado, ele volta com força por causa da orfandade da esquerda e porque ele tem o estereótipo, ele tem o arquétipo, ele é o general. Se ele bater firme em pauta moralista, Pastor Silas, se ele for contra o aborto, se ele bater firme naquelas coisas que a gente já sabe, discurso político, só para enganar mesmo, enganar. E ele for bem na segurança pública do Ceará, Pastor Silas, nós estamos criando cobra. Guarda a minha palavra. Isso aí que estão criando cobra, eu já sei há muito tempo. Isso aí eu já sei. Agora, não acho que ele vai chegar nesse nível, sabe? Porque tem uma rixa. A esquerda não é brincadeira também. Há uma rixa muito forte, porque ele esculhambou um bocado Lula. Então tem uma rixa com o petismo. E isso aí não vai ser brincadeira também, não. Mas então, o petismo não vai ficar órfão. A questão é o seguinte, isso ainda tem muita água para rolar. O nosso negócio é agora, esse é o momento, certo? Essa é a hora, porque o Brasil não aguenta mais Lula. A bomba econômica que está armada para explodir em 2027, o Brasil não aguenta mais. É igual a Dilma. Armou um monte de bomba. Foi reeleita, depois tomou um impeachment. Certo? E deixou o país aí num frangalho econômico. Então, esse é que é o nosso problema. Deus tenha misericórdia do Brasil e abra, é a minha oração, os olhos do povo brasileiro. Aqui em São Paulo, o senhor ficou sabendo da indicação do André do Prado para o Senado? De quem? André do Prado. É o presidente da Assembleia. Isso. Sim. Filho do Valdemar. Eu vi. Sim. Filho do Valdemar. Várias pautas e apoios ao PT no passado. E aí eles abrem mão do apoio, por exemplo, de um outro candidato como Rosana Vale, Melo Araújo. Vai preterindo. Uma galera que é boa. E aqui você tem Ricardo Salles, Derrite, Simone Tablet, vem a Marina Silva e André do Prado. Esqueceu do Marco Feliciano. Ah, meu amigo Marco Feliciano. Vem cá, Pastor Silas. Lealdade. É muito cobrado lealdade na direita. Mas tem um cara que foi injustiçado, é o pastor Marco Feliciano, não? Deixa eu falar uma coisa, vou lembrar aqui, porque o tempo não é longo e não podemos ter memória curta. Boa. Eu vi, não vou dar nomes, mas eu vi gente, expoentes da direita, metendo pau, porque o Bolsonaro estava apoiando o candidato do MDB e o Kassab do PSD estava ligado em Baragubago, bababá. E agora
o filho do presidente escolhe um cara do centro, certo? Porque a vaga era dele, então era o direito, segundo o acordo político, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa história, escolheu o cara. E, para mim, eles erraram pelo seguinte, vou te falar por quê. O Marcos Feliciano teria a unanimidade do mundo evangélico, Perfeito. que é 25% do eleitorado lá de São Paulo, e da direita. Se tem um cara que nunca traiu o Bolsonaro em nada, chama-se Marcos Feliciano. Até engoliu o sapo de coisa que eu fiz. Eu sou um cara que eu sou aliado, mas não alienado. Isso aí. Eu já fiz críticas a Bolsonaro, e já fiz pessoal, já fiz pela mídia, mas sou aliado. Nas horas mais difíceis, estava lá. Tem 2 processos aqui no meu lombo, cá de apoio a Bolsonaro, de defendê-lo. Então, eu acho que o Marcos Feliciano, terrivelmente injustiçado nessa brincadeira dessa escolha. Foi desde o Marcos Pontes, né? Sim, perfeitamente, desde o Marcos Pontes. Ele esteve aqui comigo. O pastor Marco Feliciano é interessante que quando eu me converti, eu lhe contei, eu vi as pregações dele na época dos Gideões, porque ele pregou os Gideões. Isso aí. E o senhor sabe que Deus ele preparou uma coisa tão especial à época que o pastor Marco Feliciano chegou a orar por mim uma semana antes de eu ir para a Rússia. Ser missionário. Que legal. Foi uma coincidência, assim. E aí eu tive com ele aqui. Eu vendo ele, não é fácil. Porque você vê alguém entristecido diante daquilo mas que é um cara leal. É, pô, é leal. Mas é leal. É leal. É um cara leal. Leal, ele é. Ele é. Leal. Só que a gente ouve o que o tempo todo? Há uma divisão na direita. Cobra-se lealdade. Então, por exemplo, o Marcos Feliciano é um dos responsáveis pela carreira política que cresceu absurdamente do Eduardo Bolsonaro. O bom Eduardo Bolsonaro teve luz própria, segue o próprio caminho. Tá tudo certo. Gratidão sempre, lealdade também, mas não alienação, porque ele segue um caminho dele. É discípulo e mestre, tá tudo certo. Tudo certo. Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, mesma coisa. Só que o Nicolas cresce e tem luz própria, mas ele não pode ter. Porque ele tem que ser leal, entendeu? Eu conheço o jogo. Aí eu queria te perguntar, Nicolas Ferreira, na sua visão, quem ele é dentro do futuro da direita / bolsonarismo? Para mim, Nicolas é o futuro. Na minha visão, Nicolas é o futuro. Está amadurecendo, está crescendo. Já fiz críticas a ele, críticas pessoais. Não vai. Eu estou falando da minha concepção. Para mim, não vai ser um filho de Bolsonaro que vai ser herdeiro de Bolsonaro. Na minha concepção. Para mim, o herdeiro disso aí chama-se Nicolas. Eu posso lhe contar uma coisa? Eu falei uma vez aqui, eu conversava com Wesley Ross, né? Wesley, lá dos Estados Unidos. Aí eu falava, Wesley, enquanto eu conversava com ele, isso me veio. Eu falava, Wesley, eu enxergo o seguinte, cara, pode anotar aí, é uma questão até quase profética, modo de falar, tá? Modo de falar. Eu falei pra ele o seguinte, lembra do Saul? Saul, o ungido rei, Saul, casa de Saul. Aí apareceu um menino chamado Davi. Ninguém dava nada pro rapaz, nem a família. Ele é ungido rei pro Samuel. Mas do momento da unção até ele se tornar rei, demora tempo. 15 anos. Ele enfrenta um gigante, ele enfrenta batalhas, ele vai chamando a atenção do povo, e o povo começa a olhar para ele e honrá-lo. E o povo até compara, porque Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E aí gera-se um ciúme dentro do palácio. O rei fica enciumado. E só para deixar claro, tá? Que eu aprendi, conhecendo pessoas, a ter muita admiração pelo Bolsonaro, pai. Saul não é o Bolsonaro pai. Só para deixar claro, Saul é um movimento bolsonarista. Quem quiser ser dono desse movimento é dentro dessa história. Filhos, digam o que quiser. O senhor sabe muito bem que Saul amava Davi, mas ele tentou matar Davi. Ele vai enlouquecendo por causa do próprio poder, do reino. Davi nunca levantou, nunca fez mal contra o rei. E nós sabemos o final da história. O rei se suicida. Toda a sua casa perece. Exceto Mefibosete, mas Davi, ele assume o trono na sequência. Eu falei isso pro Wesley. Eu falei, Wesley, a direita ainda não entendeu o processo. Quem achar que é dono de alguma coisa,
já perdeu. Tem um novo rei que vai vir aí. Não tem o que fazer, a não ser que... Enfim, mas eu creio muito nisso. É indiscutível. Agora, eu não sei se a direita, e aqui vai meu ponto, ela vai resistir se Flávio Bolsonaro, em nome de uma governabilidade, ganhando as eleições, ele se tornar um Aécio Neves 2.0. Deixa eu te falar, eu não vou fazer pré-julgamentos do Flávio, tá certo? Quando eu falei que o Nicolas é o futuro, e é um futuro mesmo para daqui a 8 anos. 8, 12 anos, 8, 12 anos, não é para agora. Não. Agora quem tá aí é o Flávio, tá certo? Mas o futuro lá na frente, podem falar o que eu só disse, a não ser que ele se perca. Exato. A não ser que ele se perca. Se ele não se perder, ok? Se ele mantiver a sua coerência, o seu jeito, a sua integridade, podem falar o que quiser, meu amigo. E esse é um problema. É o mesmo problema que a gente fala de Bolsonaro. Quando você faz crítica a Nicolas, como eu fiz, o mundo desaba sobre você. Porque ele tem uma rede social monstruosa. E depois ele mesmo falou, não, essa eu tinha razão. Nessa eu tive razão. Eu posso fazer críticas a ele amanhã e não ter razão. Eu não sou aqui o acerta tudo. É isso aí, certo? é isso aí. E por fazer crítica, eu não estou desmerecendo. Eu estou querendo que ele melhore. Esse é um entendimento. Que, não, a esquerda, um cara dissesse para mim, pastor, você não leva a mal, a esquerda, ninguém critica Lula, mesmo quando tem provas, eles ficam calados. Amigo, você quer me comparar com isso? Com isso aí que eu combato? É isso, a gente é da esquerda agora, igual eles, Que porcaria é essa? É isso, pastor, boa. A gente não é diferente? É isso, pastor, boa. Qual é o problema, amigo, de ter uma opinião contrária? Porque eu tenho uma opinião contrária, eu sou inimigo? Que papo é esse? Então, eu acredito e espero que se o Flávio ganhar essa eleição, certo? Que ele não se perca também. Eu espero que ele não se perca nessa história. Porque senão, meu amigão, tchau para eles. Tchau. Bye, baby. Exato. Ele não vai ter outro, não. O senhor estava nos bastidores. Quando a imprensa trouxe os fatos da rachadinha, do Flávio, à época, a casa ou imóveis comprados em dinheiro, foram várias acusações. Como é que o senhor se inteirou desses fatos e como é que o senhor saiu? O senhor Silas Malafaia, diante daquelas acusações que não foram adiante, porque o processo foi arquivado no STF, parou. Mas como é que o senhor, na sua preocupação à época, se inteirou dos fatos e como é que o senhor vê isso chegando agora, porque isso tudo vai voltar? Deixa eu te falar uma coisa. Nessa questão da rachadinha, tá certo? Porque ele não foi condenado. Tinham 40 deputados. Ele foi o único citado. E o presidente da Assembleia Legislativa do PT, mamãe Jesus, movimentou milhões. É verdade. Ninguém comentou nada. Verdade. Eu tô aqui observando. Eu falei, eu quero as provas. Então, ficou o dito pelo não dito. Quanta questão dele comprar a casa, aí eu estou dizendo a ele, por favor. Eu vendi uma loja, ele tinha uma loja da Copenhague, aqui num shopping do Rio de Janeiro. Eu vendi essa loja e peguei esse dinheiro e comprei. Quer dizer, ele justificou a maneira pela qual... E outra, se esse cara, na minha concepção, viu, Felipe, se tivesse na construção do imposto de renda dele uma lacuna onde ele não pudesse comprovar o dinheiro da compra da casa, ele já estava ferrado há muito tempo, porque a turma não alivia. A turma da esquerda não é brinquedo. Então, voltar com a falácia de rachadinha, você não tem as provas contundentes, tanto é que tudo foi arquivado. Voltar a falar sobre a compra da casa dele, por favor, eu não tenho a intimidade da história. Eu só estou aqui fazendo um julgamento de fatos e informações. Bem, eu fui ouvir o que ele vai dizer sobre a compra da casa. Não, eu vendi uma loja no shopping que eu tinha e comprei, para empréstimo, sei lá com quem, e comprei. Ok, isso aí se prova. Imposto de renda, isso aí se prova quando o seu patrimônio. Então, eu não vi ninguém provar uma coisa contrária, que o dinheiro é ilícito. Por isso que eu disse para você que se aparecer alguma coisa com provas de ilícito, ok? Eu não vou apoiar, mas tem que provar.
factoides, né, que agora virou fake news, na época atrás, antes do advento da rede social, era factoide. Factoide. Lembra dessa palavra? Verdade. Factoides ou fake news não vai me mover. Porque eu sou vítima dessa porcaria, então eu não quero para mim, vou querer para os outros. Mas por que eu tô lhe perguntando? Porque o senhor é um homem respeitado. E essa galera que precisa se decidir está lhe ouvindo. E tá falando, pô, o Silas conhece bastidor. Sim. O Silas é amigo pessoal da família, exato. Então, se ele está dizendo... Porque isso eu estou lhe perguntando de maneira proposital. Por quê? Porque se o senhor está chegando mesmo para mim... Falei, Felipe, eu não vi nada, a sua palavra tem um peso. Se o senhor não viu nada e o senhor tem a sua coerência de... Se tiver corrupção, eu não apoio... A sua voz aqui ela tem um peso muito grande e positivo. Sim, eu tô com o senhor. É isso. Perfeito, isso é muito bom. Mas é claro, porque, rapaz, uma coisa é fatos produzidos, certo? Uhum. Outra coisa é provas de fatos, de coisas reais. Ah, ele comprou uma casa com dinheiro. Ah, ok, até aí não está dizendo nada para mim. Ele vendeu o quê? Como é que foi esse dinheiro? Ele tem que vir da... Então, ele veio... Eu tô dizendo para você, eu sempre fui muito chegado a Bolsonaro e a Michele. Aos filhos, não. Quero ser bem honesto. Bem chegado a Bolsonaro e Michele. Fiz o casamento deles, tinha relacionamento com eles e tal. Os filhos, não. Então, eu estou dando um depoimento aqui sobre o Flávio, segundo o que ele se defendeu. Perfeito? Perfeito. Não tô fazendo defesas aqui, não, porque eu tenho... Não. Segundo, eu fiquei prestando atenção. Eu quero saber como é que ele vai responder essa, para eu poder me posicionar lá atrás, não é nem agora, quando aconteceu o fato. Sim. Tá? Eu falei, eu quero saber. Eu quero saber para eu poder me posicionar. Eu já disse aqui, eu sou um aliado de Bolsonaro e não um alienado. Tenho voo próprio. E por que Bolsonaro nunca me defenestrou? Quando na Folha de São Paulo eu fiz crítica a ele, por ele ficar em cima do muro na questão da eleição de São Paulo. Por que ele não me defenestrou? Não me botou, não quero mais conversa com esse cara. Porque ele sabe que eu sou honesto, que eu sou coerente, que eu não sou covarde, que eu boto a minha cara para fora, certo? Então, e olha que quando um cara faz alguma coisa contra Bolsonaro, é quase que expurgado, vira demônio, tá certo? E por que ele não fez isso comigo? Porque ele conhece o meu caráter e a minha índole de falar direto. Com muito respeito, eu tenho que falar aqui, já que eu acho que eu nunca falei isso aqui, eu acredito que não tem ninguém que falava com Bolsonaro como eu falava. E ele como presidente da República. Não é como fora, não. Eu sempre fui direto, fui franco, fui crítico, elogiando, falando. E as pessoas percebem. Felipe, você percebe quando um cara está te criticando, mas ele é um cara aliado. Ele é teu amigo de verdade. Porque amigo é aquele que diz que o outro está com mau hálito. É isso aí. É um ditado que se fala. Então, por isso que eu sempre tive, da parte de Bolsonaro e da Michele, muita consideração. Com os filhos, sinceramente, eu nunca tive relacionamento chegado. Nem com o Carlos, nem com o Eduardo, nem com o Flávio. Eu nunca tive relacionamento chegado com eles, para ser bem honesto. Como você acabou de assistir aí essa entrevista, né? Então, eles comentam ali algumas coisas, inclusive partem ali com algumas críticas ao Flávio Bolsonaro. E até como eu falei lá no início, eu sei que tem pessoas que não gostam quando a gente fala alguma coisa assim, né? Mas, infelizmente, eu acredito que essas pessoas, ou seja, apenas são da direita, têm o mesmo pensamento dos esquerdistas. Eu não quero que você fique bravo comigo, mas eu quero que você só preste atenção agora no que eu vou falar aqui. E você sabe que, se me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou um apoiador hoje do Flávio Bolsonaro. Eu estou aqui, ou seja, na direita, eu estou aqui apoiando o Flávio Bolsonaro, e esse ano a gente vai tirar essa esquerda aí do poder, só que aquela coisa, né? Agora eu quero entrar aqui em um ponto que eu sempre falo quando dá aqui nos vídeos. O problema do brasileiro é que ele não questiona as coisas. Esse é o problema, e por isso o Brasil basicamente não muda. Porque quem tem o poder, na verdade, é quem? É o povo, não os políticos. Os políticos, eles estão lá apenas no poder porque o povo os coloca lá no poder, ou seja, para representar o povo. Aí, talvez você até assistiu vários vídeos aí, tanto no TikTok, Instagram, nas redes sociais,
em que tem aquele pessoal que vai nas ruas, né? E muitas das vezes questiona esse pessoal que é esquerdistas. Aí fala ali, começa assim com uma piadinha. Um exemplo. Você sabia que o Nicolas Ferreira roubou tanto, tanto, tanto? E aí a pessoa nem sabe, vai dizer, olha aí, ó, você sabia que o Nicolas Ferreira fez isso, bababá, babá, e tá. Olha aí, ó, viu? Então você concorda com isso? A pessoa vem ali, critica ali de boca cheia, nem sabe quem é. Depois vem ali a pessoa e diz, isso aqui tudo que eu te falei não foi o Nicolas, isso daqui foi, dá um nome lá, alguém lá da esquerda. Aí a pessoa já salta, já para trás. Então é para você ver que é uma pessoa alienada, apenas por ser alguém da direita, ela, nossa, entendeu? Mas, ou seja, ela ali, ela refuta aquela pessoa, nossa, essa pessoa é maldosa. Mas aí a pessoa pode ter roubado, pode ter falado merda, pode ser em corrupção. Se ela souber que é da esquerda, que é ou seja, que ela apoia, não, essa pessoa pode fazer tudo. Então isso é uma pessoa alienada. E a mesma coisa hoje acontece com a esquerda, o Lula. Olha só, tudo que o Lula faz é corrupção, é filho do Lula ali, o Lulinha roubando, é tantas falcatruas. Mas o pessoal ali da esquerda, tipo, eles votam é por amor ao Lula. Eles votam por amor à esquerda. Eles não pensam ou seja, porque, cara, se a pessoa fosse balancear hoje entre um e outro, não tem comparação o Flávio Bolsonaro com o Lula. Tá entendendo? Não tem comparação. Vamos chegar aqui na parte das críticas aqui do Flávio Bolsonaro. Só estou falando isso daqui para você entender. Mas não. O Lula pode cagar na boca desse pessoal aí que está tudo bem. Eles vão lá, eles defendem, eles apoiam. Porque, ou seja, eles têm um amor. Eles não votam, ou seja, pensando, escolhendo a pessoa. Eles votam por amor. E este é o problema. A pessoa agir por impulso ao amor. Entendeu? É a mesma coisa assim. Tem alguém ali da família que você sabe que fez algo de errado e tem uma outra pessoa que não é da família nada, mas você sabe e tem provas que aquela pessoa é inocente. Mas aí você fica defendendo aquela pessoa simplesmente porque é da família e não defende uma pessoa inocente. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser falso, eu não consigo ser hipócrita nessa situação. Eu não ajo pelo amor, eu ajo pela realidade e doa a quem doer. Eu tenho esse pensamento. Então, o problema do brasileiro é que, ou seja, nossa, é pelo amor, entendeu? E por isso até que tem algumas pessoas, às vezes uns esquerdistas vêm aqui nos vídeos e dizem assim, bolsonarista, porque isso, porque aquilo. E eu sempre falo nos vídeos, não é porque eu apoio a direita que eu sou bolsonarista, que eu tenho um amor ao Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ter sido um ótimo presidente, um homem honesto, um homem do bem que hoje está aí sofrendo uma injustiça, entendeu? A gente não tem nada o que falar do Bolsonaro, mas eu não tenho amor ao Bolsonaro. Eu só apoiei o Bolsonaro porque é muito melhor do que o Lula. Está entendendo aqui a lógica? Então hoje, por que eu apoio o Flávio Bolsonaro? Porque eu sei que o Flávio Bolsonaro é melhor que o Lula. Mas agora vamos aqui partir para as críticas, até inclusive tanto o apresentador e tanto o pastor Silas Malafaia aqui trazem algumas críticas aqui ao Flávio Bolsonaro, né? E eu concordo plenamente com eles, até que chegaram ali ao ponto de falar, ou seja, que o rumo da direita ali é o Nicolas Ferreira. Então, realmente, hoje, é claro que entre o Flávio e entre o Lula, não tem comparação. Não porque eu tenho um amor ao bolsonarismo, eu tenho um amor ao Flávio, eu tenho um amor à direita, mas porque eu sei que a direita, porque o Flávio hoje é melhor do que esse capiroto aí do Lula. O Lula é um demônio, entendeu? É um demônio em pessoa, é o que esse cara é. Entendeu? Um cara que arrebentou com o Brasil. Só a corrupção. Aquele filho dele, aquele vagabundo lá, roubando dinheiro de acamados, de velhinhos aí do INSS, de pessoas doentes. Como é que consegue deitar na cama um indivíduo desse à noite e saber tudo que ele roubou? Entendeu? Então, olha, eu não posso me revoltar muito aqui, porque senão eu falo demais aqui e a PF bate ali na porta da minha casa uma hora. Então, assim, mas é verdade, e repito, é um demônio isso aí, tu tá entendendo? Então é uma desgraça, tem que tirar esse cara daí. Só que por que também traz essas críticas aqui ao Flávio Bolsonaro? Por quê? Porque mesmo assim, tem algumas coisinhas ali, entendeu? Que muitas das vezes o Flávio deixa a gente meio com dúvidas. Entendeu? Conversinha ali com o Alcolumbre, conversinha ali, um combinadinho aqui, um combinadinho ali, um combinadinho lá. Então, mas mesmo assim é melhor, só que tem essas coisinhas, tá entendendo? Apesar de eu saber que o Flávio eu também já falei aqui nos vídeos, é um cara articulador, é um cara que sabe, ou seja, sair ali, só que justamente aqui que está o problema, não tem ou seja,
não é um problema da pessoa ser inteligente. Só que quando a pessoa é muito inteligente e ela usa isso para benefícios, isso se torna meio que, vamos dizer assim, perigoso. E pelo que eu conheço de pessoas, o Flávio Bolsonaro é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente inteligente e um cara articulador ali, só que tem coisinhas ali que, entendeu, que às vezes não passa a nossa tanta confiança, assim como passava o Jair Bolsonaro. Então, inclusive, eu trouxeram aqui o Nicolas, né? A gente sabe, já aconteceu já, até mesmo entre o Nicolas ali, com a direita, até mesmo o Flávio ali, aconteceu às vezes aconteceu alguns atritos ali, algumas coisas, né? E um dos caras que, por isso até que eu concordo aqui com o pastor Silas Malafaia e o apresentador aqui, porque um dos caras que eu vejo que é inteligente, é um cara articulador, é um cara malicioso, mas malicioso ou seja, no modo bom, é o Nicolas Ferreira. Por exemplo, hoje ele apoia a direita, mas a gente percebe ali que tem muitas coisas que ele está ali com a direita para não criar um atrito ali na direita. Entendeu? Eu consigo perceber isso nele. Então, realmente, o Nicolas Ferreira é um cara aí, ou seja, claro que ele é novo, assim como foi comentado aqui, 8, 12 anos, né? Ou seja, possivelmente uma candidatura ali, mas é basicamente o futuro ali do Brasil. É um cara que, além de ser inteligente, é um cara que sabe fazer, ou seja, articular, eu quero falar malicioso ali no bom sentido, e é um cara super do bem. Não estou dizendo que o Flávio Bolsonaro não é um cara do bem. Só que eu consigo ver, apesar da inteligência, eu consigo ver aqui um pouquinho de malícia para muitas coisas, às vezes, que não é tão boa, em relação ao Flávio Bolsonaro. Não sei se você conseguiu me entender aqui. Porque, como disse, às vezes tem coisa aí que, né, que não fica muito a limpo. Ficar muitas das vezes se juntando também aí, ou seja, é que nem agora, teve alguns acordos ali para fazer ali no Senado, que foi até aprovada a lei da dosimetria, né? Ou seja, foi recusado ali o ministro lá do Lula, lá o indicado do Lula, lá o Bessias. Então saiu aquelas coisas ali que ele teria feito acordo ali com o Alcolumbre e com o próprio Moraes. Tudo bem, tudo bem. Eu enxergo que muitas das vezes a pessoa tem que fazer acordo para vencer uma guerra. Eu consigo entender isso, vencer uma guerra contra o seu adversário. Só que queira ou não queira ali, eu não sei se você está me entendendo, mas a gente que está aqui de fora fica com uma pulguinha atrás da orelha. O que eu vou falar aqui, e eu não tenho medo de falar, por mais que tenha pessoas que fiquem bravas, até porque eu não sou um alienado, é por isso que eu vou falar isso aqui. Mas quem pode dizer que o Flávio Bolsonaro não combinou com o Alcolumbre e com o Moraes lá para não abrir essa CPI, a CPMI do Banco Master? Eu sei que tem gente aqui, talvez, que vai dizer, entendeu? Mas, por mais que eu apoie ele, assim como eu trouxe aqui o pastor Silas Malafaia, por mais que eu apoie ele, eu não estou aqui, ou seja, não é um sinal que eu não posso fazer críticas a ele. Quem diz que o Flávio Bolsonaro não fez um acordo lá com o Moraes? Algumas coisas agora nessas eleições e para ficar mais tranquilo e o Moraes continuar lá no STF. Porque, para mim, o Moraes tem que sair do STF, o Moraes tem que ser impeachmentado pelo que ele fez. Está entendendo a lógica? Então eu não estou aqui acusando de nada. Isso aqui não é uma acusação. Isso daqui é uma pulga atrás da orelha. Não sei se você está me entendendo. E eu não consigo enxergar isso no Nicolas Ferreira. Apesar, ou seja, como eu disse, na política tem que ser um cara estrategista, tem que ser um cara que saiba ali das artimanhas. E o Nicolas Ferreira tem isso. Eu enxergo isso nele. Ele é um cara estrategista. Ele é entendeu? O Nicolas Ferreira, ele é muito esperto. Eu consigo, ou seja, perceber pessoas que são ligeiras. Ele é muito ligeiro. Só que ele não tem, ou seja, eu consigo, ao mesmo momento que eu vejo que ele é ligeiro, eu não consigo ver maldade no coração do Nicolas. Ele é um cara do bem. Então, concordo aqui que sim, pode ser o nosso futuro presidente ali, ou seja, o nome ali, ou seja, se encaminhando aí da direita aí para os próximos anos. Então, como eu falei isso aqui que eu falo do Flávio, por mais que eu seja um apoiador dele, por mais que eu venha aqui, eu apoie ele, eu faça vídeos aqui a favor dele, mas é aquela coisa, colocando ele hoje entre esse demônio aí que tem aí na esquerda, hoje não tem comparação, entendeu? Mas que muitas coisas, ou seja, o Flávio deixa a gente com a pulga atrás da orelha, deixa.
E aqui que está o problema. E se você ficou bravo com o que eu falei agora aqui do Flávio, me desculpa, você apenas é da direita, mas você é um aliado que nem um esquerdista. Você é um aliado que nem um esquerdista se você ficou bravo aqui com o que eu trouxe. E é o que eu sempre falo. Eu não, ou seja, as minhas ações não estão baseadas em amor. As minhas ações, eu sou um cara que as minhas ações eu não me deixo levar pelo amor. As minhas ações, ou seja, cada passo que eu dou, ou seja, eu estou pensando em lucro. Eu estou pensando no bem para mim. Eu não me baseio as minhas ações no amor, porque eu sei que a pessoa que se baseia as ações no amor, ela se fode. Desculpa, falei aqui. Entendeu? Os esquerdistas baseiam, ou seja, o voto deles no amor, se lascam. Esperam a picanha, amam o Lula, nossa, o Lula. Eu não baseio, se lascam. Então eu não tenho amor nem à esquerda, nem à direita, ou seja, partido nenhum e muito menos pessoa. Eu tenho amor, ou seja, por uma, não é amor. Eu apoio sempre aquela pessoa que eu vejo que vai contribuir com algo para mim. Está entendendo a lógica? Então isso é uma coisa que ou seja, que eu enxergo que precisa acontecer no povo brasileiro. É um grande problema do povo brasileiro, é que eles votam por amor. Esse pessoal que vota na esquerda, que vota no Lula, vota, sim, eu sei, por exemplo, aquela coisa de papai Lula. Ah, o papai Lula, não... Cara, tem pessoas que tratam o Lula como um papai, é verdade, como se fosse um papai, como se fosse um Deus. Assim como tem pessoas alienadas que muitas das vezes tratam o Bolsonaro, é claro que o Bolsonaro é outra coisa, o Bolsonaro é muito diferente do Lula, não é ladrão, não é corrupto, é outra coisa, mas mesmo assim, trata o Bolsonaro como o Bolsonaro, e é aquele nome, ponto final. Então, quando você baseia suas ações pelo amor, me desculpa, você se lasca, você tem que basear as suas ações por algo que vai te contribuir. Não sei se você entendeu aqui, mas afinal, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu te espero agora no próximo vídeo.